tudo bem? Eu sou Renata Oliveira, coach de carreira e palestrante, e eu vim aqui hoje falar para você sobre o livro que eu estou lendo do Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Então eu quero dividir com vocês, ele cita no livro dele as características das pessoas de sucesso. E essas pessoas de sucesso que ele está dizendo lá são várias, então tem desde Steve Spielberg, Steve Jobs, Tina Turner, Martin Luther King e assim por diante, entre outros. Então, realmente são pessoas de muito sucesso. Então ele começa a falar assim que a primeira característica, né, das pessoas de sucesso é a paixão. Então eu vou escrever aqui para vocês. Paixão. Então ele fala assim que essa característica é muito importante para as pessoas que querem realizar alguma coisa, tem que ter paixão, né? Precisam realmente aflorar aquilo, né? Transparecer aquela paixão por aquilo ou projeto que elas querem realizar, ou enfim. E aí o segundo ponto que ele fala também são as crenças, né? Crenças, no sentido aqui de acreditar. Então, assim, você tem a paixão, né? Aquilo que você quer muito ardentemente, depois vem as crenças. Então, assim, como é importante você acreditar naquela sua paixão, acreditar que aquilo pode realmente acontecer. Porque muitas vezes tem pessoas que têm o quê? Tem a paixão, mas até tem paixão ali, mas não acreditam que aquilo pode acontecer, né? Então, como é importante tornar aquilo possível, acreditar que aquilo realmente pode acontecer. Depois, o terceiro ponto é o quê? A estratégia. Ele fala muito bem, eu tô até uma colinha aqui embaixo, ele fala muito bem o quê? Que os melhores talentos e ambições precisam encontrar o caminho certo, né? Ou seja, o seu talento, você tem que estar canalizado para o lugar certo. Porque às vezes não adianta você ter talento para uma coisa, enfim, e aquilo não tem a ver. Então, assim, a importância da estratégia no sentido de talentos. Talento e ambição pro mesmo caminho, né? Porque senão vai que você tem uma ambição que não tem nada a ver com o seu talento, que não tem nada a ver com a sua paixão e que você nem acredita. Não, uma coisa está conectada à outra. Depois o quarto ponto é o quê? Valores. E aqui é algo que eu trabalho fortemente no processo de coaching. Então, o quê? Valores, que entra no autoconhecimento. Quanto que você se conhece, você sabe exatamente quais são os seus valores e aquilo vai dar direção para tudo que você for tomar de decisão na sua vida. Então, às vezes você escolhe um caminho, vai pela direita e não pela esquerda, e sim porque da direita tem mais a ver com seus valores, certo? Então é muito importante a gente ter clareza quais são os nossos valores, porque é aqui que dá a direção para os nossos caminhos. Depois outro ponto que ele fala também, que é energia, né? Então imagina só, nós temos a paixão, acreditamos na nossa paixão, a estratégia, foco para a direção certa, valores e depois energia. Então em relação à energia, né? Imagina só, se eu não tivesse energia para estar fazendo esse vídeo aqui, né? Então eu tenho que ter energia, eu tenho que estar bem para fazer isso. Imagina só, se eu não tivesse energia para ir numa palestra, ninguém nunca mais ia me chamar para fazer palestra. Então eu tenho que ter energia nas entregas que eu for fazer. Isso é muito importante. Outro ponto também é o quê? É união. O poder da união que ele fala. Nesse poder da união, ele está querendo dizer o quê? Em relação a parcerias. Como que a gente também pode se unir a pessoas para ter a relação ganha-ganha, em relação a parcerias, né? Então, de repente, eu tenho talento para uma coisa, vou me unir com uma pessoa que tem talento para outra coisa e dali sai um projeto. Então, a importância dessa união, dessa parceria, entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? A gente precisa de parcerias, a gente precisa de pessoas ao nosso lado, por mais que o meu trabalho seja autônomo, mas eu tenho parcerias, né, com outras pessoas, ok? Depois, última característica, não menos importante, que é a comunicação. Ficou meio caidinho aqui, mas tudo bem. A comunicação. Então,
como é importante, né? Tudo isso, mas a gente tem que saber se comunicar. A gente tem que saber colocar para fora o que a gente quer. A gente precisa, assim, entender que dessas características de sucesso, você pode saber de todas elas, mas você tem que saber como se comunicar. Se a gente for pegar o exemplo aqui muito bom desse exemplo de comunicação é o Steve Jobs. Então, toda vez que ele ia fazer um lançamento de um novo produto, ele sabia exatamente o que ele ia falar, como ele ia falar, a plateia que estava ali, e não é à toa que até hoje eles têm fila de espera, né, para a compra dos produtos dele. Então, assim, aqui eu deixei aqui para vocês, caso vocês queiram tirar um print, alguma coisa aí, ou fazer alguma anotação. Espero que tenha ajudado você e em algum lugar aqui da página se inscreva no meu canal, porque agora toda semana eu vou compartilhar com vocês livros que eu leio de assuntos que são interessantes para ajudar você na sua carreira, você ter cada vez mais sucesso, ok? Muito obrigada e até o próximo. Tchau!